que será do capítulo 11, o item 9, a lei do amor. Vamos agora passar para a leitura do texto. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro sublimes proporções. A um ente ou a um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desses sentimentos com animais, plantas e até com coisas materiais, espécies de misantropo que, a se queixarem da humanidade em geral e a restringirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são coisas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas, o vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e amigos, sendo-vos indiferentes dos demais. Pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos, indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sobre que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam, e o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes em virtude da transformação social por que passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façais aos outros o que não quiseres que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, ao amor verdadeiro. Ele, a seu mau grado, cede. É um ímã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germens que dele existem, em estado latente, nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir suas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições.
É difícil a praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Fénelon, Bordeaux, 1861. Bem, após a leitura desse item 9, nós podemos perceber o quão esse texto de Fénelon é rico em informações, em detalhes e em noções acerca dessa lei, que é a principal lei de Deus, que é a lei do amor. Então, para a gente entender um pouco mais esse item, eu proponho uma forma de estudo mais pontual, de forma que a gente vai pegando algumas passagens que são mais interessantes e que a gente vai discutindo em cima delas. Mas, para começar, eu gostaria de ir lá no item 8, numa mensagem de Lázaro, que foi o ressuscitado por Jesus, acerca dessa lei maior. E ele diz: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Ou seja, o amor ele chega a um sentimento que denota progresso, ao passo que nós começamos a sentir amor, a sairmos dos instintos básicos e começamos a sentir algo que se denomina amor, isso denota progresso. E ele continua: no seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido. Só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. Então, como nós somos criados simples e ignorantes, no começo nós temos instintos que nos levam a desenvolver as nossas habilidades. Com o tempo adquirimos sensações, vamos nos instruindo e purificando. E à medida que essa instrução e que nos tornamos espíritos purificados, os sentimentos aparecem. Então, assim, é uma mensagem muito simples, porém de uma profundeza muito grande, demonstrando que a evolução espiritual no homem basicamente perpassa por fases que o leva ao final, que é a purificação através dos sentimentos e através do amor. Daí, em seguida, Fénelon começa justamente dizendo que o amor ele é a essência divina e que ele está em todos nós, ou seja, essa centelha, uma centelha deste fogo sagrado, como ele diz, foi colocada em nós e se desenvolve à medida que a nossa moralidade, a nossa inteligência vai sendo burilados. Então, todos nós, seres humanos, somos capazes de amar. O que nos diferencia é o grau de evolução. Aqueles que estão mais à frente possuem uma sensação, um sentimento e uma capacidade de amar maior do que nós que estamos mais atrás. Mas todos, em sua essência, foram criados com o poder, com a luz, com uma fagulha divina chamada amor. E dando continuidade, Fénelon ressalta que o egoísmo ele acaba por comprimir o desenvolvimento desse germe que é o amor dentro de nós. Então, as nossas atitudes egoísticas diminuem o desenvolvimento do amor. O apóstolo Paulo, que tão bem fala do amor, ele nos diz que é necessário que despimos totalmente do egoísmo.
acabar com o egoísmo dentro de nós, é o passo fundamental para que aprendamos a amar verdadeiramente, né? Para que nós possamos descobrir o que é amar. Se nós buscarmos a fundo o que é amar, o que é o amor de Deus para com a criatura, nós vamos descobrir que o amor que a gente diz ter, né, que a gente diz conhecer, ele não chega nem perto do verdadeiro amor de Deus. Ao dizer que o amor torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana, nada mais, nada menos, ele está querendo dizer que o amor ele é a base para o desenvolvimento das demais virtudes, da fé, da paciência, da caridade, né? E que sem amor nós não conseguiremos transpor o caminho da evolução. Então, nós precisamos pensar muito bem a respeito disso, porque se não aprendemos a amar, não aprenderemos, não conseguiremos, na verdade, evoluir. E aí eu me lembro que, mais para frente nós vamos falar sobre isso, que a Bíblia, né, que é o código moral do cristianismo, ela basicamente fala de como devemos aprender a amar. A amar ao próximo, amar a Deus e amar a nós mesmos. Essa lei do amor, que então é mencionada a todo tempo na Bíblia e que Jesus vem trazer o exemplo direto para nós, é um dos mais importantes, na verdade é o mais importante preceito da doutrina espírita. E deveria ser o mais importante preceito de qualquer doutrina religiosa com base no cristianismo. Porque através do amor, né, como dissemos, como Fenelon disse anteriormente, é que o egoísmo será aniquilado, né? E aí, como ressalta no item que foi lido, existem vários tipos de egoísmo, que é o egoísmo pessoal, o egoísmo de famílias, de caças, de nacionalidades. E aí entra o grande ensinamento de Jesus: amai ao próximo como a vós mesmos. E quem seria esse próximo? A humanidade. Então devemos aprender a nos amar, para então conseguirmos passar a um nível mais evoluído enquanto seres humanos. E pensando mais à frente, por que não nos tornarmos então mais evoluídos enquanto uma sociedade, enquanto um planeta? E seguindo nessa linha de pensamento, ele nos diz, né, que em mundos superiores o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam, ou seja, os planetas ou seja, todos os planetas eles são regidos sobre as leis do amor de Deus, mas aqueles em que aqueles mundos superiores, a harmonia, o poder que sustenta é o amor desses espíritos adiantados, e que, querendo ou não, a Terra está destinada a realizar, a passar a esse nível de progresso, né? Uma vez que essa transformação ela é inevitável. E como efeito disso tudo, do aprender a amar e aprender a desenvolver o amor que está entre nós, que nos foi dado por Deus, teremos então como efeito o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, o fim maior de saber amar é justamente essa evolução moral, né? A felicidade aqui
no planeta Terra. Mais à frente, então, continuando aí a nossa análise desse texto de Fénelon, ele diz que a Terra, que está num momento de provação e de exílio, será purificada pelo fogo sagrado, que é o amor, né? E aí vai existir, né, de fato, a prática aqui na Terra da caridade, da humildade, da paciência, do devotamento, da abnegação, da resignação e os sacrifícios, que são virtudes filhas do amor, e virtudes essas que Paulo traz em uma de suas cartas. Então percebam a importância de entendermos o que é o amor. E acima de tudo, além de entendermos, que possamos aprender a praticá-lo. E ele justamente termina essa carta pedindo: amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Ou seja, a mais importante lei, que é a lei do amor, ela deve ser praticada. Para além de aprender e entender, é preciso que nós nos disponhamos a praticá-la. Bem, meus amigos, falar sobre o amor é um desafio muito grande, porque nós temos um rico material espírita acerca desse tema. Existem muitos textos, muitos estudos mais profundos, e o que nós nos propomos aqui foi trazer uma análise deste texto do item 9 da carta de Fénelon. Então, nós nos atentamos a dar a descrever, na verdade, um pouco, né, desses ensinamentos que ele nos traz. E para fechar esse texto, para fechar esse estudo, nós gostaríamos de trazer aqui, né, o capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Lembrando que Paulo foi um dos apóstolos de Jesus, que trabalhou fortemente na disseminação do cristianismo, e que ele fala, né, lindamente sobre a questão sobre o amor. E nesse capítulo em especial ele traz, né, em forma de cântico, grandes ensinamentos do que é o sentimento amor. Passemos à leitura. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas, se não tiver amor, nada sou. Ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me aproveita. O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita nem guarda ressentimento, não se alegra com injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará, as profecias terão seu fim, o dom das línguas terminará e a ciência vai ser inútil, pois o nosso conhecimento é imperfeito e também imperfeita é a nossa profecia. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como um espelho, de maneira confusa. Depois veremos face a face. Agora conheço de modo imperfeito. Depois conhecerei como sou conhecido. Agora permaneçam estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas é o amor. Muito bem, queridos amigos, fica aqui
né, um pequeno estudo acerca do capítulo 11, do item 9, sobre a lei do amor. Agradeço a oportunidade de trabalho mais uma vez e desejo que nós possamos, a partir de agora, pensar um pouco mais e procurar, né, colocar em prática todas aquelas virtudes que denotem, né, e que demonstrem que estamos aprendendo o que é amar. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho no Lar. Vamos passar agora para a oração final. Neste momento, vamos voltar o nosso pensamento ao nosso Pai e ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol de todos os nossos irmãos. Vamos vibrar por todos aqueles que, de uma forma ou outra, conectaram-se nessa rede de luz e oração em busca do auxílio. Pelos nossos inimigos, pedindo que encontre a paz. Pelo nosso país, por nosso planeta e todos os recantos do universo. Pelos animais que sejam amados e respeitados por nós, humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente neste instante e precisam de auxílio. Por todos os nomes que estão inscritos em nossa irradiação fraterna. Por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile. Por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo para que possamos amanhã ser um pouco melhores que hoje. Deixemos em aberto uma vibração para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e aos irmãos que julgarem necessário, e principalmente para aqueles que hoje se encontram nas condições de refugiados de países em estado de guerra. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior, para que, enquanto fazemos a prece final, fluidifique nossas águas, colocando nelas o necessário medicamento para cada um. Passemos à oração final. Amado Mestre Jesus, irmãos em Cristo, paz e luz. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento do Evangelho da noite de hoje. Agradecemos, Pai, por este momento tão sublime do Evangelho no lar. Agradecemos os bons espíritos que aqui vieram que nós sabemos que não foram poucos. E agradecemos também aos nossos irmãozinhos desencarnados, menos favorecidos, que aqui estiveram. Que eles possam ter sido encaminhados para a escola do espaço, onde possam estudar, compreender e evoluir. E que cada dia, Pai querido, nós possamos estar com mais vontade de ajudar o nosso próximo, com mais amor, com mais carinho e com mais fé. Que nós não tenhamos, Pai, preguiça de fazer a nossa leitura do Evangelho, de fazer as nossas preces com muita sintonia no nosso bom Deus. Que nós possamos, Pai querido, estarmos sempre orando e vigiando. Porque Jesus disse, orai e vigiai.
E muitas vezes nós esquecemos destes ensinamentos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor Jesus por ter nos ensinado que através da prece recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual. E com a ajuda recebida podemos chegar ao Pai pelo único ensinamento da salvação. Ó Pai querido, nós agradecemos aos irmãos de luz, guias e protetores, nosso agradecimento por todos e por todo o bem que nos fizeram. E que o Senhor Jesus ilumine a cada um, dando cada vez mais luz e luz e luz. E que assim seja, e assim será. E damos por terminada a prece do nosso Evangelho da noite de hoje, com muito carinho e muito amor em nossos corações. E que assim seja, e assim será. Carinho, amor e muita luz.